Deus falou muito comigo preparando essa mensagem. O tema é uma série que eu tenho preparado. A primeira mensagem dessa série eu preguei na tenda, na última tenda aqui dos universitários, e aí resolvi dar sequência aqui nos cultos de sábado também. Resolvi chamar essa série uma meditação no livro de Juízes de improváveis, homens e mulheres de Deus, dos quais, na grande maioria dos casos, os personagens de Juízes, não se esperava nada ou quase nada. Deus falou muito comigo preparando não só essa série, mas a mensagem de hoje especificamente. Essa semana eu estava orando em casa, e aí conversando com Deus com relação a algumas decisões para tomar para a semana de avivamento desse ano de 2018. No final do ano passado, a gente se reuniu com os pastores e entendemos diante de Deus que, por maior bênção que seja fazer um evento como esse, e a gente vai ter esse evento todos os anos, você pode colocar na tua agenda, vai ser na última semana de julho agora de 2018, mas Deus falou com a gente no final do ano passado, com os pastores da cidade, que não era para fazer esse evento todo ano, lá o encerramento dele no estádio. E a cada 2 anos a gente pudesse fazer em algum lugar maior ou até num estádio. Por quê, pastor? Porque Deus não pediu para fazer. Só por isso. E aí eu estava, as últimas semanas, conversando com pastores, e a gente meio assim, nossa, mas... E aí vai encerrar numa igreja... Não vou contar como que vai ser, daí eu conto numa próxima, quando a gente fechar com os pastores, tá? Mas a gente estava orando e tal, e a gente pensou, não, então, já que não vai ser lá no estádio, para 40, 50 mil pessoas, vamos fazer num lugar um pouquinho menor, assim, para umas 20 mil, né? Que quase não dá trabalho também. E aí eu estava orando esses dias e meditando na palavra em Jeremias, e Deus começou a falar comigo assim, Lucas, por que você está insistindo em alguma coisa que eu já falei que não é para fazer? E essa é uma das coisas que Deus falou muito comigo preparando essa mensagem, porque na vida dos juízes, ou melhor, na vida do povo, que infelizmente se afastava muito de Deus no tempo dos juízes, quando ele não tinha ninguém à frente do povo, era muito daquilo que eles viviam também. Nessa série, que eu resolvi chamar de improváveis, eu entendo que cada um de nós, mesmo vindo de realidades totalmente diferentes, expectativas diferentes e formações adversas, nós não podemos nem mesmo imaginar aquilo que Deus pode fazer através da minha vida e da tua vida, quando nós estamos debaixo da autoridade dEle. Afinal de contas, a maior parte dos discípulos eram pescadores e letrados. Davi era o último dos seus irmãos, e Gideão era o menor de todas as tribos. E cada juiz vai trazer uma história diferente, de alguém que não se esperava quase nada, mas que foi tremendamente usado pelo Senhor. Nessa noite eu quero olhar com vocês para a vida dos 3 primeiros juízes. Você que está com a tua Bíblia aí, pode abrir no livro de Juízes, no capítulo 3, é onde eu quero estudar com vocês nessa noite. Quero estudar com vocês a vida desses 3 juízes, homens escolhidos por Deus, com uma semente de esperança, que mostrava que Deus ainda poderia fazer mais para o seu povo, e esse é o tema dessa mensagem, dessa noite específica: sementes de esperança do reino. Da mesma maneira como cada um daqueles juízes foi, aos olhos de Deus, uma semente de esperança, que buscava revelar ou lembrar algo que Deus queria mostrar para o seu povo, da mesma maneira eu e você somos sementes de esperança colocadas por Deus em todos os lugares onde nós vamos, onde nós estamos, e a expectativa que Deus tem sobre nós é que nós possamos revelar um pouquinho mais da sua graça, do seu amor, da sua autoridade aonde nós estivermos. Deus usa cada juiz como um referencial, uma resposta do clamor do seu povo, mas acima disso, como uma semente de esperança para mostrar que em cada um deles algo que Deus queria revelar e lembrar do seu povo. Agora, o ciclo do livro de Juízes, ele é muito interessante, porque quando a gente chega no livro de Juízes, Josué já tinha saído de cena, e aí não havia um líder sobre o povo de Israel. E o ciclo deles era simplesmente, à medida em que não havia um líder, eles se afastavam do Senhor, e por causa disso, acabavam pecando e se distanciando dele, eram dominados por outros povos. No meio da dominação, eles começavam a clamar para o Senhor, para que o Senhor pudesse os livrar novamente, mas eles não se arrependiam.
O interessante é que, muitas vezes, a Bíblia vai mostrar para a gente que o povo não estava arrependido de se afastar do Senhor, ele somente queria ser liberto mais uma vez. E eles clamam ao Senhor, e ainda assim, mesmo sem arrependimento, Deus ouve o clamor do povo, e aí o Senhor vem e levanta um novo juiz, um novo líder, que pudesse tirar o povo daquele momento, daquela dominação de outro povo, e aí, através da liderança desse juiz, estivesse novamente junto com o Senhor. Mas os juízes, eles passavam, o tempo de vida deles acabava. E aí, quando um juiz saía de cena, novamente o povo se afastava dos caminhos do Senhor, era dominado por outro povo, e esse era o ciclo do livro de Juízes. Durante o livro inteiro, foi isso que aconteceu. Agora, o livro de Juízes, cada juiz, ele não tinha, como a gente vê estudando lideranças, a função de levantar um sucessor. Por quê? Deus escolheu cada um daqueles homens para que eles pudessem ser aquela semente de esperança. E a nova semente naquela época seria escolhida por Deus caso fosse necessário. Porque a vontade de Deus não era que houvesse a necessidade de ter novos juízes, mas que cada juiz que foi levantado, o povo pudesse se voltar para os caminhos do Senhor e não mais se afastar. E aí, como cada juiz não teve um sucessor, a gente fica às vezes refletindo um pouquinho e pensando quão difícil era para o povo, sem ter um líder à frente, caminhar nos caminhos do Senhor. Mas essa era a ideia, que Deus não queria que o povo seguisse a Ele somente porque tinha um líder à frente, ou somente como em outra época, que o povo clamou por um rei, porque tinha um rei à frente. Deus queria que o povo seguisse porque Deus estava à frente do seu povo. Mas era isso que o povo não conseguia. O texto de Juízes, nesse capítulo 3, nos mostra a libertação do povo através de alguns personagens, sementes escolhidas por Deus. E nessa noite eu quero entender o que Deus queria mostrar através da vida de cada um desses juízes, ou sementes que Ele preparou para cada momento específico na vida daqueles homens, na vida do seu povo. Primeira semente que a gente pode perceber nesse texto é através da vida de Otiniel, o primeiro juiz. E a semente que ele revela, que Deus revela através da vida dele, é uma semente de oportunidade. Acompanha comigo aí o versículo 9 e 10 do capítulo 3 do livro de Juízes. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Baixa a cabeça um pouquinho, onde você está. Deus, eu quero pedir que o Senhor venha através da tua graça, da tua misericórdia, através da tua autoridade, Deus, da tua presença, falar aqui aos nossos corações, Deus, da mesma maneira como o Senhor falou tanto comigo preparando essa mensagem. Eu quero pedir, Deus, agora, fala com cada um aqui também, Deus, nos ajuda a entender, Deus, como que o Senhor já se revelou no passado e como o Senhor ainda quer se revelar através da nossa vida e também na nossa vida, Pai. Por favor, Deus, fala com a gente, Deus, essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Como eu te falei no começo, aqui nesse início do livro de Juízes, Josué já havia saído de cena, o último líder que Deus havia escolhido para conduzir o seu povo. Mas Calebe ainda estava vivo, aquele segundo espia que juntamente com Josué havia, juntamente com os outros 12, espiado a terra prometida. Mas Calebe não era um líder. Calebe não estava liderando o povo, ele influenciava o povo. Não era o líder do povo, como Josué havia sido, mas ele ainda tinha grande influência. Mas a expectativa das pessoas, a expectativa do próprio Calebe, provavelmente, era que um dos seus filhos talvez pudesse assumir a liderança do povo. Eles não sabiam nem o termo juiz, porque não havia existido nenhum juiz. Simplesmente eles queriam um líder, alguém que pudesse, como Moisés havia feito, como Josué havia feito, liderar o povo agora numa fase nova. Afinal de contas, por mais influência que Calebe tinha, ele estava com a idade muito avançada. E Josué,
a palavra não nos revela se ele realmente foi casado, não nos revela se ele teve filhos. Por isso, a gente já descarta um pouquinho essa possibilidade, por mais que acredita-se que ele deva ter se casado. Mas como a Bíblia não fala nada sobre os filhos dele, a gente já acredita que não havia expectativa sobre os filhos, porque a gente não sabe nem se eles existiram de verdade. Agora, Caleb devia ter expectativas de que um dos seus filhos, Elá, Nan ou Iru, talvez pudesse assumir a liderança do povo, e essa seria agora a nova oportunidade. A nova oportunidade, assim como Deus havia dado para ele, lá quando ainda era um espia, olhando a terra prometida. Mas Deus escolhe Otiniel, que era simplesmente sobrinho de Caleb, filho de Quenaz. Afinal, aos olhos humanos, se a escolha fosse por parte de Caleb, provavelmente ele não escolheria o seu sobrinho, mas o seu próprio filho. E por isso que Otiniel, ele é mais um dos personagens improváveis que a palavra de Deus nos mostra, porque a expectativa não era sobre a vida dele. Nada contra os sobrinhos aqui presentes, mas a expectativa não era sobre um sobrinho. O texto vai dizer que ele foi escolhido por Deus, cheio do Espírito, e pôde derrotar os arameus e trazer um tempo de paz durante 40 anos, liderando o povo e à frente do seu povo. Mas essa não é a primeira aparição de Otiniel aqui na Bíblia. Se você voltar um pouquinho, no primeiro capítulo do livro de Juízes, a gente pode ver que após o tempo de Josué, Caleb continua ainda, juntamente com várias outras pessoas, tentando conquistar novos lugares na terra prometida, porque eles não haviam conquistado todos os espaços ainda, até que chega um momento em que Caleb dá uma cansada, senta um pouquinho e fala assim, junto com todos que estavam presentes com ele, em meio às conquistas, e ele faz um desafio para os homens que estavam com ele, e também já para garantir o casamento da filha dele, Axa. E fala assim: quem conquistar a cidade de Debir, além da vitória, vai conseguir a mão da minha filha em casamento. A Bíblia não diz, mas eu acho que essa mulher devia ser muito bonita, porque afinal de contas, para alguém em sã consciência decidir conquistar uma cidade pela própria força, por causa de uma mulher, devia ser muito bonita, pelo menos. E aí ele aceita o desafio e vai para aquela cidade. Ele vence aquela batalha, conquista aquela cidade, consegue uma esposa e, além disso, ainda conversa com ela e recebe algumas heranças de Caleb, algumas terras, e se já não tivesse bom, ele queria algumas nascentes de água, e começa a conversar com a esposa, para dar uma chorada lá no ouvido do sogrão, para conversar com ele, para que ele pudesse amolecer o coração, e ele entrega de presente para aquele casal algumas fontes de águas para completar aquelas terras que eles haviam recebido. Otiniel, ele vê uma oportunidade, ele abraça aquela oportunidade. E sabe, Otiniel, ele participava das conquistas, mas essa primeira conquista aqui no primeiro capítulo, ele fez porque ele viu uma oportunidade, ele aceitou e foi em frente. Agora, a nova conquista que estava sendo proposta, e quando o texto vai dizer que Deus suscitou um novo libertador, um novo juiz, ou que na verdade ele proporcionou, promoveu ou escolheu alguém que pudesse agora estar à frente do povo para aquela vitória, ele não mais poderia fazer simplesmente pelas próprias forças. Por isso que o texto que a gente leu vai dizer que Deus o encheu do seu Espírito. Para ganhar, com certeza, mas também para mostrar que as lutas que o Senhor coloca à nossa frente não são pelas nossas forças, mas pelas forças do Senhor. Porque quem venceu aquela batalha não foi Otiniel, foi o Espírito do Senhor que estava sobre a vida dele e através do povo. Mas, quando a gente olha para esse texto, o que a gente consegue entender é que aquele homem, ele era uma semente de esperança, que mostrava que havia arriscado a própria vida por causa de uma esposa, e agora, para Deus, ele podia fazer muito mais. Sabe qual que é o problema, quando a gente olha para a história de Otiniel? É que, na verdade, o povo estava vivendo um tempo distante do Senhor, mas eles estavam vivendo um tempo de um sonho que eles buscaram por muito tempo, oraram por muito tempo, e agora que eles haviam alcançado esse sonho, chamado de Terra Prometida, eles não conseguiam aproveitar aquele sonho. Ou estavam na terra de Deus, na terra da promessa, sem Deus. E sabe, muitas vezes na nossa vida a gente faz coisa parecido. Já teve algum momento que você orou por alguma coisa por muito tempo e quando aquilo aconteceu, você já não deu nem muito valor?
ou talvez quando alguma resposta tenha surgido a partir de algo que você tenha orado dessa forma, quando aconteceu, você deixou para lá. E quem sabe até depois que aconteceu, talvez tenha sido uma conquista, talvez um relacionamento, não sei como foi na tua vida, e por causa daquilo, você acabou até se afastando um pouquinho dos caminhos do Senhor e não estava mais tão bem com Deus como você estava antes de receber aquilo que você tinha orado. Tem muita gente que ora pedindo mais oportunidade, um novo trabalho, um novo relacionamento, algo novo na vida, mas quando acontece, se esquece de Deus rapidinho. Quando eu tinha uns 15 anos de idade, mais ou menos, eu estava meio apaixonado por uma menina lá da igreja, mas na verdade, para ser bem sério com vocês, eu estava muito carente. Eu tinha perdido minha mãe não fazia muito tempo, então às vezes o sentimento ele começava a se misturar um pouquinho. E por mais que eu tenha tentado fazer as coisas da melhor maneira possível com aquela menina, orando, buscando a direção de Deus, se era para namorar ou não era para namorar, com o tempo eu fui percebendo que, depois de ter recebido a resposta e estar namorando, eu fui percebendo que na verdade não era por causa dela, mas por minha causa mesmo, e não saber lidar com algumas coisas, da imaturidade e até a própria carência, eu fui deixando que Deus fosse ficando cada vez mais de lado e aquela menina um pouquinho mais à frente. Não sei se já aconteceu isso com você, em algum relacionamento, mas acontece com muita gente. E aí, deu quase uns 8 meses de namoro, e eu fui orar, e Deus já começou a falar comigo que Ele não era mais o mais importante na minha vida. 15 anos, gente. E aí eu falei assim, Deus, mas e agora, como é que eu faço? Então, vou terminar. Aí, coloquei na cabeça que ia terminar, e Deus tinha falado, e aí fiz todo, comecei a conversar com ela, assim, tentei meio que mostrar uma conversa por telefone, não devia ter feito isso, mas por telefone conversei um pouquinho lá, não dá telefone, gente. Na época nem tinha muito WhatsApp, porque hoje, você manda por WhatsApp, a pessoa lê uma coisa, entendeu outra, pior ainda. Mas fiz por telefone, conversei com ela por telefone um pouquinho, e dei a entender, não terminei com ela, dei a entender que não estava muito legal o negócio. Quando a gente foi sair depois, adolescente, a tristeza que você não tem carteira, nem nada, daí então quem veio buscar a gente era a mãe dela, que a gente ia fazer alguma coisa, sei lá, aí a mãe dela no carro, e ela atrás, gente, se acabando de chorar, o olho vermelho assim, parecia que tinha pegado areia e colocado coçado no olho, assim, que estava assim um negócio, você acha que consegui terminar? Lógico que não, E aí fica lá, e você, mas a carência, não sei o que e tal, e vai se enrolando, eu me enrolei tanto, que eu me enrolei mais 6 meses. Você está falando, dando risada? Mas é igualzinho você, quando você vai lá fazer inscrição na academia, e não aparece na academia e tem vergonha de ir lá cancelar depois, não é assim? É que eu conheço vários de vocês aqui, que eu sei que já fizeram isso aí também, tá? Mas, fora os relacionamentos à parte, isso aí. Mas aí, o tempo foi passando e Deus já tinha falado. E eu namorando e eu brigando com Deus, mas ela é tão legal, e não sei o que e tal. E o namoro, gente, não tinha nada de errado. Mas estava tomando o lugar de Deus em alguns momentos da minha vida. Não mais como antes, mas ainda continuava. E chegou aquele momento em que a gente já não crescia mais tanto juntos, assim, na verdade. E aí eu estava incomodado e estava entendendo de Deus que não era aquilo. Aí chegou um dia que eu estava em casa, voltei de um evento numa outra igreja, cheguei em casa numa sexta-feira à noite e estava lá orando, falei assim, Deus, e agora? E um negócio assim, que eu tinha que terminar, e dessa vez que eu tinha que ter mais forças, que não importava chorando ou não. E aí passei aquela madrugada meio incomodado assim, um outro dia de manhã, eram 6 da manhã, Deus me acordou no beliche lá de casa, e aí eu estava lá na parte de cima, e Deus começou a falar comigo assim, falou assim, Lucas, vai e termina. Eu falei assim, tá bom, Deus. Quando der lá por meio-dia, umas 2 da tarde, eu vou, não tem problema. Assim, não, Lucas, você não está entendendo, é agora. Assim, Deus, mas são 6 horas da manhã, Deus. Como é que eu vou chegar na casa, a menina acordar ela e terminar com ela? Eu falei assim, vai. Assim, Deus, imagina que caramba que eu vou passar. Ela falou assim, não, vai. Assim, Deus, vamos conversar. O negócio é o seguinte, não dá para esperar um pouquinho mais? Assim, não, porque eu te conheço, você vai enrolar mais 6 meses. Eu falei assim, tá bom, Deus, então é o seguinte, para ter a certeza, convicção de que é isso mesmo para fazer, já era quase 7 da manhã, depois dessas conversas todas assim, eu vou a pé da minha casa até a casa dela. Eu morava em São José dos Pinhais e ela morava bem no centro, ela morava assim bem perto do aeroporto. E aí eu saí de casa, eu falei assim, eu vou a pé, Deus, daqui até lá.
para dar mais um tempinho aí, a gente ir conversando, né, e orando e tudo mais. E para ver se passa a hora e ela acorda sozinha, pelo menos. Cheguei na casa dela, sabe que horas? 8 da manhã, sábado. E aí, bati na porta lá, né, todo sorridente, não sei o que e tal, fingindo. E aí a mãe dela atendeu, eu falei assim, mas ela está dormindo ainda. Eu falei assim, não tem problema. Mentira, né, mas tudo bem, perdão, senhor. Não tem problema. Aí cheguei lá no quarto dela, acordei ela. Pensa, gente. Estou falando para você, mas não estou me orgulhando. Foi errado, eu podia ter esperado um pouquinho mais, tá? Mas estava num negócio assim que eu não sei explicar, gente. Deus estava me empurrando assim para terminar o negócio. E aí cheguei lá, acordei ela, bom dia e tal, aquele bafo que vinha sobre. E aí a gente conversando um pouquinho mais, eu falei assim, está acontecendo um negócio que eu não sei explicar para você. O nosso namoro não tem nada de errado com você, você é uma pessoa muito legal, muito bacana, mas Deus está me falando que eu tenho que terminar com você, não tem jeito e tal. Não. Sabe quanto tempo demorou aquela conversa? 5 minutos. Porque ela não tinha nem acordado ainda, direito, coitada. Pedi perdão para ela já, tá, gente? E aí, gente, voltei para casa, cheguei em casa, 9 da manhã. Sentei lá do meu pai, estava dormindo ainda, né? Acordei ele e contei para ele, assim, você está louco, menino? Que negócio é esse? Assim, pai, mas não tinha mais como segurar. Não tinha mais ficar enrolando, não dava mais. E sabe, às vezes, Deus já nos dá as oportunidades muito antes, mas a gente não escuta. E vai se enrolando na vida das mais diversas formas. Outras pessoas oram para Deus dar novas oportunidades para falar do seu amor, para testemunhar do poder dEle, para testemunhar daquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas, mas não percebem que Deus já colocou cada um de nós lá na nossa família. Foi Deus que... Você acha que você escolheu o curso que você faz? Foi Deus que te colocou lá na tua faculdade. Foi Deus que abriu as portas da tua profissão, do teu trabalho, e te colocou lá no teu trabalho. Sabe para quê? Para você ser uma semente de esperança naquele lugar. E você continua orando para Deus, dando assim, Deus, me dá uma oportunidade de testemunhar o teu amor lá no meu trabalho. Querido, Deus já te deu a oportunidade. Ele te colocou lá. Ele te colocou lá na tua família, lá na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho. Essa é a oportunidade que Deus colocou e colocou você lá como uma semente que precisa germinar e trazer esperança naquele lugar. E você continua orando por oportunidade. Você precisa mudar a oração. A oração tem que ser por coragem. Deus, me ajuda a sair aqui de cima do muro e começar a ter coragem, ousadia e entender o momento certo, o tempo certo para falar do Senhor para as pessoas que estão aqui à minha volta. E você continua orando, assim, Deus, oportunidade. Deus, manda aquele pastor vir aqui no trabalho e falar do teu amor. Manda aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, não sei o quê. É você, o homem e a mulher de Deus, você não está entendendo ainda. É isso que Deus quer fazer. Essa é a oportunidade que Deus colocou sobre a tua vida para testemunhar do amor dEle, exatamente onde você está. Quais são as oportunidades que Deus tem colocado na tua frente que você ainda não tem enxergado? Onde Deus tem te colocado que você precisa ser, ou quem sabe, voltar a ser essa semente de esperança, que aponta para Jesus, que aponta para a graça, que aponta para um novo tempo de vida. E se você não está sendo, está na hora de voltar a ser. Ou quem sabe, você é daquelas pessoas que, assim como o povo, já estava na terra prometida, já havia recebido as respostas de oração. É aquele trabalho que você orou há tanto tempo, e você orava e falava assim, Deus, quando tiver aquele trabalho, nossa Deus, aí lá eu vou testemunhar. Quando você me der aquele lugar novo para morar, lá naquela vizinhança eu vou fazer a diferença. Quando eu entrar naquela faculdade, mentiroso, safado, esqueceu tudo, orava assim e não faz mais nada, não é assim? A gente faz muito isso, gente. E fica lá barganhando com Deus, achando que você colocando algumas barganhas, dizendo que lá, se Deus te colocar lá você vai usar, vai fazer mais. Deus sabe que se você não for fiel no pouco, ou naquilo que Ele já tem te colocado, você não vai ser fiel lá em cima depois também. Ele sabe. Quem que você está querendo enganar? O povo já estava na oportunidade, o povo já estava na terra prometida e não sabia valorizar. Assim como às vezes nós não sabemos valorizar aquilo que Deus já tem nos dado. As pessoas precisam olhar para você e verem uma esperança de vida melhor. É isso que as pessoas lá do teu trabalho,
na tua faculdade, na tua escola, tem visto em você a esperança de uma vida melhor? Se não é, você não tem aproveitado a oportunidade que Deus tem te dado. Está na hora de ajustar algumas coisas. O segundo juiz que a gente vai ver nessa noite, Eude. E a segunda semente que eu quero estudar com vocês é a semente da superação. Olha comigo aí o versículo 15 e o versículo 16. Diz assim a palavra de Deus em Juízes 3. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gerá, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, de comprimento de 1 côvado, e cingiu-o debaixo das suas vestes do lado direito. A história desse juiz, a história de Eude, essa semente que Deus levantou para uma nova época, para agora começar a mostrar para o povo que o povo precisava entender que no Senhor eles poderiam superar as suas limitações. É muito interessante, porque quando a gente começa a estudar a palavra de Deus e vê que Eude ele vinha da tribo de Benjamim. O nome Benjamim significa filho da minha destra. Os benjamitas, na Bíblia, eles eram conhecidos por serem ambidestros. Conseguiam fazer qualquer coisa com as 2 mãos. Agora, o texto vai dizer para a gente que Eude ele era canhoto, o que não era normal, muito menos natural para um benjamita. Por isso que quando o texto vai dizer que ele era canhoto, deve-se entender que, na verdade, Eude provavelmente tinha alguma debilidade, alguma deficiência física na mão direita. E com o decorrer da história, a gente vai começando a ver que isso é muito mais provável. E sabe, naquela época, alguém que tinha uma deficiência física, com certeza não era alguém que as pessoas esperavam alguma coisa, infelizmente. A gente vê tantas histórias de homens e mulheres de Deus que já foram usados, independente das nossas limitações. Até eu estava vendo um testemunho agora recente, quero ver se eu trago ele algum dia aqui na igreja para falar para a gente um pouquinho da história dele. Não sei se você já ouviu falar sobre a história daquele nadador paralímpico, Daniel Dias, muito interessante, na verdade, e ele é crente. E sabe, ele vai contar no testemunho dele que a cada medalha que ele vencia, ele orava e pedia para que cada medalha que ele ganhasse, ele pudesse testemunhar ainda mais e proclamar o nome do Senhor. E sabe, ele foi entre 3 brasileiros que ganharam, como se fosse o Oscar, um prêmio esportivo, durante os últimos anos, nos quais somente ganharam Pelé, Ronaldo Fenômeno e Bob Burnquist. Ele foi o 4º a ganhar esse prêmio, mas ele foi o único a ganhar 3 vezes. Porque cada conquista ele dedica para Deus. E não são as limitações que o impedem de fazer aquilo que ele deveria fazer. Mas Eude tinha um plano. O texto vai dizer que Deus o escolheu como um juiz e ele criou um plano, utilizando inclusive a sua limitação. A ideia dele, naquele tempo, o povo estava já dominado, logo após o tempo de Otiniel, por 18 anos, agora sob domínio dos Moabitas, e eles pagavam tributos para aquele povo. Então, porque ele tinha essa dificuldade, essa debilidade no braço direito, ele fez um punhal de 2 gumes, de 2 pontas, e escondeu bem debaixo das vestes, nesse seu braço direito, e o plano dele era muito simples. Ele ia ser do povo de Israel quem seria o responsável por levar os tributos para entregar para o rei dos Moabitas, Eglon. E entre tantos os povos que eram dominados naquele tempo por aquele reino, todo mundo chegou num dia e foi entregar os seus tributos. Enquanto todo mundo entregava os seus tributos, Eude chegou no ouvido de Eglon e disse assim: eu tenho um segredo para te contar, rei. E aquele rei devia ser muito curioso, falou assim: não fala mais nada, fica quieto, que daqui a pouquinho o pessoal vai embora e a gente vai para um outro espaço e você conta, já que é um segredo, só para mim. O pessoal foi saindo, o rei levou ele agora para um outro espaço, um jardim de verão, e lá nesse jardim de verão, ele se aproxima do rei, e o rei fala assim: venha para perto, eu quero ouvir o seu segredo. E ele fala assim: eu tenho algo de Deus para te falar.
enquanto o rei se aproximava, e o texto vai dizer que aquele rei ele era muito gordo, acima do peso, ele tira aquele punhal debaixo do braço direito, enfinca aquele punhal dentro daquele rei, e aquele rei já cai morto logo em seguida. E aí ele sai daquele espaço onde estavam só os dois, fecha as portas e diz para os súditos: o rei foi ao banheiro, esperem um pouquinho e depois ele volta. E dá tempo dele fugir até as montanhas, chamar outras tribos de Israel, para que agora, acreditando e vendo a possibilidade nova, porque eles poderiam dominar agora os moabitas, porque eles não tinham mais líder, eles não tinham mais rei. E sabe, é muito interessante porque Eude conseguiu passar por todos os soldados. Eude pôde, por causa das suas dificuldades, inclusive estar sozinho com o rei, porque ninguém acreditava que um homem que tinha dificuldade em um dos braços poderia trazer qualquer tipo de ameaça a um rei. Simplesmente por isso. Todos nós temos limitações, sejam elas físicas, emocionais, de caráter, de pecado, financeiras ou algumas vezes até espirituais. Eude também tinha as dele, e não era simplesmente um braço. Mas ainda assim Eude pôde ser o agente de Deus que pôde libertar o seu povo e, além disso, conduzir o seu povo por mais de 80 anos. A diferença não são as limitações, mas o que nós fazemos apesar das nossas limitações. Eude era uma semente de esperança que mostrava que Deus é muito maior do que as nossas limitações, do que as limitações que as pessoas colocam quando olham para a gente, do que as limitações que nós mesmos colocamos sobre nós, ou que outras pessoas colocam sobre a gente. E que apenas em Deus as nossas limitações podem ser superadas pela sua graça e pelo seu poder. Moisés tinha dificuldade na fala, Paulo era um homem difícil de lidar. Entre tantos personagens bíblicos, a gente vê tanta gente que precisava ser moldado pelo Senhor, e ainda assim foram usados por Deus de maneiras grandiosas. Qual que é a sua desculpa? Qual que é a desculpa que você usa como limitação para não fazer tudo aquilo que Deus tem te pedido para fazer? Eu tenho ainda, na verdade, né, um amigo, já de adolescente ainda, na igreja onde meu pai pastoreava, lá no Afonso Pena, em São José dos Pinhais, e ele teve paralisia infantil quando era criança, e aí a gente se encontrava direto na igreja e tudo mais, e ele tinha uma dificuldade de andar. Ele conseguia andar, mas ele andava com bastante dificuldade. E aí a gente se encontrava na igreja, sempre tinha um momento de oração, ou algumas vigílias que a gente participava juntos. O nome dele é Rafael, ele escreveu um livro agora recentemente, chamado Passos Firmes, muito legal, onde ele conta a história dele e a superação que ele teve em meio às dificuldades pelas quais ele viveu. E aí eu lembro que a gente sentava para orar, e aí eu falava assim, toda vez eu pedia para orar por alguma coisa diferente. E aí toda vez ele pedia para orar por duas coisas. Primeiro, para que ele fosse curado daquela dificuldade que ele tinha nas pernas, e segundo, para que ele pudesse um dia ter uma namorada e depois uma esposa. Porque ele acreditava que aquela limitação que ele tinha, jamais alguma pessoa podia olhar para ele. Não como ele gostaria que olhassem, talvez, pelo menos. E todas as vezes a gente orava por isso. E sabe, anos depois a gente se encontrou, e aí eu encontrei com ele, e ele estava casado, com uma esposa muito legal, muito bonita, lógico que é com uma esposa, né? Desculpa, é redundância, mas, e foi muito legal a gente conversando, porque ele falou assim, Lucas, lembra que a gente orava por isso? Sim, lembro. Ele falou assim, então Deus respondeu as minhas duas orações. Sim, é mesmo? Porque eu casei, e a outra oração que eu pedia por uma cura, Deus me curou, não da dificuldade física, mas da dificuldade que eu tinha aqui na minha cabeça, porque eu não me valorizava, porque eu achava que eu não podia ser ninguém, e que as pessoas olhavam diferente para mim. E eu falei, tem gente que olha diferente para mim até hoje, mas eu não ligo mais, porque o que importa para mim é o que Deus pensa ao olhar para mim, e não aquilo que as pessoas olham para mim quando me veem. O que Deus quer te mostrar hoje é que Ele é muito maior do que qualquer limitação que você possa ter, ou mesmo que você tenha colocado sobre você, muito maior do que qualquer dificuldade. Ele quer te usar ainda mais para a glória dEle, inclusive através das tuas limitações.
e te mostrar que Ele é muito maior do que o que as pessoas pensam de você, ou veem em você, ou quem sabe até já tem um dito para você. Não sei quanto a você, mas eu gosto muito de esses programas de animais, tipo Discovery Channel, Animal Planet. Minha esposa não gosta muito, mas, gente, se eu estou em casa, né, amor, estou lá assistindo e tal, ela chega, ela assim, nossa, de novo, é o reino dos felinos, é não sei o que da África, não sei o que. Toda vez que chega em casa, a maior parte das vezes eu estou lá vendo alguma coisa dos animais, assim. Foi muito legal que uma vez eu estava assistindo um desses programas, e aí estava contando um pouquinho a história de como que na Índia eles domavam os elefantes. Afinal de contas, um animal tão forte, como é que podia domar um animal naquela magnitude? E aí o programa ia contando um pouquinho e mostrava que eles pegavam os elefantes muito pequenininhos ainda, bebês, e amarravam umas correntes muito fortes numa das patas da frente deles, amarravam numa árvore, e aí aquele elefante, inconformado por estar preso, ele fazia força, algumas vezes por vários dias até, para tentar sair daquela grade, daquela corrente. Só que o tempo ia passando, ele fazia tanta força que em alguns casos as correntes iam entrando dentro da pele, gente, e machucavam demais. Só que chegava uma hora que do nada o elefante parava. E a partir daquele momento, os treinadores tiravam as correntes e eles colocavam um fiozinho que parecia um barbante ou um cadarço, como o teu tênis aí, que um elefante, mesmo ainda filhote, podia arrebentar facilmente. E eles diziam que um elefante, quando ele tentava e percebia que era impossível se soltar daquelas correntes, ele já entendia, e ele não ia nunca mais lutar, independente do tamanho da corda que colocavam na pata dele. E sabe, algumas vezes eu vejo que muitos de nós têm colocado alguns barbantes em nossas mentes, e você continua acreditando que é uma corrente, mas não é. E está na hora de romper algumas limitações na sua vida e começar a entender a superação que Deus quer fazer através da sua vida e também na sua vida, em meio às pessoas à sua volta. Para de achar que você não consegue. Deixa eu te dizer, você não consegue. Você só vai conseguir quando Deus fizer através da tua vida. Quais são as áreas que você ainda precisa superar? Que precisa voltar a deixar Deus agir e parar de tentar resolver sozinho? Eude ainda governou o povo por 80 anos. Uma semente que apontava que em Deus o povo poderia superar as limitações que haviam colocado sobre si. Porque, afinal de contas, esse era o povo de Deus, que havia saído do Egito em busca da terra prometida, e Deus já havia dado vitórias sobrenaturais para aquele povo. Mas o povo já não acreditava mais que eles podiam ter novas vitórias. Como algumas vezes você não acredita mais que pode vencer um pecado que você tem lutado há tanto tempo, porque você ainda não conseguiu vencer. E você só vai vencer quando você parar de tentar resolver sozinho e começar a resolver em Deus. O terceiro e último juízo que eu quero ver com vocês aqui nesta noite, Sangar. E a semente que ele nos mostra hoje é uma semente de fé. Deus quer usar a minha vida e a sua vida como uma semente de fé, que revela a sua graça, que revela o seu amor, aonde nós estivermos. O versículo 31, do capítulo 3 de Juízes. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus, com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Sobre Sangar, esse juiz, nós temos apenas um versículo. A Bíblia não vai dizer muito sobre ele, mas o pouco que diz a gente consegue entender algumas coisas. A Bíblia não é clara e não mostra se ele chegou a governar o povo por um tempo depois que ele foi um juiz. A Bíblia vai relatar simplesmente esse evento, a origem dele e esse evento onde com uma aguilhada de bois, que na verdade era como se fosse uma vara de uns 2 metros, 2,5 metros, que em uma das pontas tinha uma ponta de metal, não muito grossa, e na outra ponta uma pá. Esse era na verdade um instrumento para conduzir o gado, gente. Sabe qual que era a dificuldade? Nessa época, o povo estava sob a dominação dos filisteus.
E sobre essa dominação, os filisteus retiraram todas as armas de guerra do povo de Israel. Não tinha mais nada, e inclusive levaram os ferreiros embora. Então o povo agora, além de desacreditado, já não imaginava que em qualquer momento eles pudessem guerrear ou buscar uma libertação, porque eles não tinham nem mesmo acesso a armas. Eles tinham que ir até o outro reino, até os seus dominantes, os filisteus, para inclusive afiar pá, enxada e outros instrumentos de trabalho da lavoura. Sangar não era um homem tipicamente hebraico, e Anate, a sua mãe, era o nome da deusa cananeia, irmã e esposa de Baal. Sendo Sangar filho de Anata, o sentido é que provavelmente ele era um guerreiro. Mas a gente não pode nem afirmar que ele era de uma das 12 tribos de Israel. A gente não pode nem afirmar que ele era mais um juiz que veio debaixo do povo de Deus. Por isso que ele era improvável. Porque ninguém esperava que alguém, ou mestiço, ou de outro povo, pudesse ser usado por Deus para libertar o seu povo daquele tempo de escravidão, de domínio por parte dos filisteus. E aí essa vitória miraculosa de Sangar, onde ele derruba 600 homens simplesmente com essa aguilhada de bois, o que Deus queria ensinar para o povo dele era algo diferente, que mesmo sem armas, o seu povo precisava voltar a acreditar que poderia ser, mais uma vez, livre, novamente, se voltasse a acreditar nele. Por isso que Sangar, ele foi um momento, um evento. Ele não liderou o povo depois, porque aquela era a esperança que Deus queria colocar através da vida daquele homem, que em Deus, mesmo sem armas, o povo podia ser liberto mais uma vez. Em Deus, mesmo sem armas, eles poderiam obter novas vitórias, como eles já tiveram no passado. Afinal de contas, quando os muros de Jericó foram derrubados, para que os muros se derrubassem, não foi preciso de nenhuma arma, simplesmente o poder de Deus. Sangar tinha nas mãos uma aguilhada de bois. Mas e você? O que é que você tem nas tuas mãos hoje que pode fazer a diferença na tua vida e na vida das pessoas à tua volta? O que Deus já colocou sobre a tua responsabilidade que talvez você precise se preocupar um pouquinho mais e ter um pouquinho mais de excelência naquilo que você faz? Moisés tinha uma vara, alguns discípulos tinham barcos e redes, e um simples menino tinha 5 pães e 2 peixes. O que você tem? O que ele já colocou sobre a sua responsabilidade que você pode usar e fazer ainda melhor? Para de ficar pensando que Deus vai te usar só quando você chegar a alguma posição que você esperava, ou só quando você tiver mais conhecimento, ou no caso de alguns, só quando você terminar o seminário. Deus quer te usar hoje, Deus quer te usar agora, na oportunidade que Ele tem colocado você nos mais diversos lugares. Quem sabe o que Deus colocou sobre as suas mãos hoje é uma vida, é um discipulado que está dando. Nesse discipulado, faça o teu melhor. Quem sabe hoje o que Deus colocou na tua mão é uma célula, e você é o líder da célula. Nessa célula, faça o teu melhor. Quem sabe Deus colocou outras coisas na tua mão e você tem negligenciado, feito mais ou menos. Nossa, hoje estou falando só de história antiga, né? Só quando eu era novo. Quando eu era novo, mais uma vez, bem novo de idade ainda, eu tinha acho que uns 13, 14 anos, uns 14 anos pelo menos, eu acho. Eu era da Igreja Batista do Bacaxeri, adolescente lá ainda também. E aí o pastor daquela igreja de adolescentes, o pastor Caio, que hoje é missionário na Itália, um pastor muito querido, um amigo muito próximo, que eu tenho o prazer de falar o nome dele até. Deus usou muito a vida daquele homem na minha vida, porque ele olhou para mim e viu algo que eu não enxergava. Ele olhou com os olhos de Deus e com os olhos da fé. Ele viu em mim algum potencial que eu não sabia naquela época. E ele me chamou, do nada, gente, para ser vice-líder de adolescentes com ele. Ou seja, ser auxiliar dele lá na igreja. Não recebia nada, era voluntário, eu ia algumas tardes para a igreja e ajudava nos cultos dos adolescentes e nas programações. E eu vou ser bem sério para você, aquele homem me discipulou, me ajudou a entender muita coisa nova, a estudar a Bíblia de maneira diferente, mas mesmo com ele me ajudando,
eu continuava não acreditando que um dia eu podia fazer alguma coisa para o reino de Deus. Ele me colocou até para pregar umas 2 vezes. Eu lembro que a primeira vez eu nem preguei, eu dei um testemunho da minha vida, porque eu não sabia o que eu ia falar, não sabia pregar, gente. E morrendo de medo, nervoso. Você que não sabe muito da minha vida, quando eu era pequeno eu era tímido, tão tímido que eu tinha vergonha de ir na padaria comprar pão. Mas Deus transforma e traz a superação na nossa vida. Mas a vida daquele homem foi muito importante para mim, porque ele me ensinou muita coisa sobre liderança. Mas tinha uma lição, que por mais que ele tenha tentado me ensinar, é uma lição que é difícil de entender. E com o tempo, as coisas foram dando certo, as pessoas iam gostando de mim, e com o tempo, além do trabalho lá naquela igreja, eu comecei a servir num acampamento lá na Palavra da Vida. E eu comecei a gostar do negócio. Só que eu comecei a me achar um pouquinho. Sabe quando as coisas dão certo? Você acha que você faz tão bem que faz melhor que todo mundo? Aconteceu comigo. Até que um dia naquele acampamento, um diretor que tinha acabado de assumir aquele lugar, ele chegou para mim e falou assim: Lucas, eu já estava trabalhando há alguns anos naquele acampamento, e eu achava que eu tinha que fazer só aquele trabalho específico, que era fazer programação do acampamento, e ponto. Aí ele chegou para mim e falou assim: Lucas, mas eu quero pedir que hoje de manhã, enquanto os acampantes chegam na segunda-feira, era julho, inverno, meio chuviscando um pouquinho, que você vai lá na quadra de futsal e você vai varrer aquela quadra para mim, porque choveu, caiu um monte de mato lá e fica até perigoso alguém jogar e pisar naquele negócio lá e acabar caindo. Aí eu falei: tá, mas quem que você vai mandar comigo? Ele: não, pode mandar tal, escolheu uns 4, 5 pessoas. E aí eu fui lá para aquela quadra, os pais chegando, eu meio indignado, porque eu estava me achando importante demais para varrer uma quadra, e aí comecei a varrer a quadra e olhar para o lado, assim, olhar para o outro, e todos os 5 lá que o pastor tinha chamado, ninguém apareceu. Não passava nem perto da quadra, e eu varrendo a quadra lá, murmurando e reclamando. Assim: Deus, eu estou aqui há tanto tempo, estou aqui há mais de anos servindo o Senhor, por que eu tenho que varrer essa quadra? Tem gente que chegou ontem aqui no acampamento, por que não pode vir o cara aqui varrer? Por que tem que ser eu? E murmurando, e varrendo. Aí chegou uma hora que Deus falou assim: Lucas, você acha que isso é importante demais para varrer uma quadra? Eu falei assim: não, Deus, não é bem isso, mas mais ou menos. Aí Deus falou para mim assim: Lucas, você sabe fazer um monte de coisa? Eu falei assim: sei. Mas sabe que cada uma dessas coisas fui eu que ensinei? Eu falei assim: sei, Deus. Eu falei assim: então, hoje eu quero ensinar uma coisa nova. Deus falou assim: o que você tem nas mãos? Eu falei assim: uma vassoura, Deus. Então, é isso que eu quero usar agora. Sim, Deus, mas uma vassoura. É. E sabe, eu dou graças a Deus por aquela vassoura e porque ninguém apareceu naquela quadra. Porque aquela vassoura foi um instrumento que Deus usou para quebrar o orgulho na minha vida. Para entender que eu não sou melhor do que ninguém e nunca vou ser melhor do que ninguém. E tudo que eu posso realizar ou fazer, na verdade é Ele que faz através da minha vida. A vitória de Sangar, ela foi maravilhosa, mas foi apenas um evento, um momento que servia para mostrar que Deus poderia libertar o seu povo com aquilo que eles tinham nas mãos e não precisavam confiar apenas nas armas que eles já não tinham. E às vezes a gente confia naquilo que a gente não tem ainda. E hoje o que Deus quer falar para você é que Ele quer usar aquilo que você já tem nas mãos. No futuro você vai ter mais coisas. E quando chegar naquele momento, é tudo aquilo que Ele vai usar também. Mas se você não começar a usar hoje, lá na frente, você também não vai usar. Cada um desses juízes foram sementes de esperança que Deus usou para que o seu povo pudesse se lembrar e entender, mais uma vez, o poder e o cuidado de Deus. Com Otiniel, a gente pôde perceber que o povo precisava entender a oportunidade que tinham lá na terra prometida e precisavam viver com Deus naquela promessa. Com Eude, que ele é muito maior que as nossas limitações. E com Sangar, que o povo precisava voltar a ter fé e acreditar que Deus poderia os libertar, mesmo sem os padrões naturais, ou sem as armas. Mas sabe, o que Deus falou muito comigo preparando essa mensagem, e pediu para eu vir te falar aqui no final dela, é que Deus também te escolheu como uma semente, que precisa germinar e fazer a diferença lá onde você está. E alguns de vocês aqui ainda não estão acreditando
no potencial que vocês têm diante do Senhor. Mas foi Ele que te escolheu. Quem sabe por várias razões você não tem conseguido ser essa semente de esperança. E as pessoas olham para você e não veem a esperança que elas tanto precisam e têm buscado em coisas mais diversas, menos em Deus, porque você não está cumprindo o teu papel. Tem algumas coisas talvez que estejam te impedindo. Você não tem percebido as oportunidades que Deus já tem colocado na tua vida, ou quem sabe, você se enrolou com as oportunidades e não tem conseguido superar algumas áreas difíceis, ou talvez não consegue acreditar que sem as ferramentas certas, você pode ser essa semente de esperança na vida de pessoas. Baixe a cabeça um pouquinho onde você está, eu quero orar com você. Deus pediu para eu te fazer um desafio hoje. Deus escolheu muita gente aqui, todos aqui na verdade, para serem sementes de esperança do seu reino nos mais diversos lugares, para que as pessoas olhem para você e possam enxergar e ver a esperança da vida eterna, a esperança da graça de Deus, a esperança de um tempo novo, ou como no tempo dos juízes, a esperança de uma vida livre da escravidão do pecado. Mas não é isso que tem gente aqui que está conseguindo mostrar nos lugares por aí por fora, porque a tua vida está enrolada. Você e Deus nem estão tão bem assim talvez. Por isso, se você quer fazer um compromisso com Deus, não comigo, ao entender essa mensagem, ao olhar para a vida de cada um desses juízes, eu vejo que Deus tem preparado aqui muitos improváveis, homens e mulheres que as pessoas olham e nem esperam muita coisa, mas Deus espera, porque é através da força dEle e por meio dEle. E se hoje você quer fazer um compromisso com Deus, assim, Deus, eu preciso ser essa semente, ou quem sabe voltar a ser essa semente da sua graça, em cada lugar que o Senhor tem me colocado. Fique de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Fala assim, Deus, eu preciso voltar a ser essa semente que traz a tua graça, que aonde vai as pessoas conseguem enxergar que o Senhor está vindo naquele lugar, que o reino de Deus chegou naquele lugar, porque eu cheguei naquele lugar, e essa semente vai germinar e fazer a diferença, e vai ser lá na minha casa, vai ser lá na minha faculdade, lá na minha escola, no meu trabalho, aonde for. Tem muita gente aqui que enterrou a semente, como na parábola dos talentos, você enterrou o teu talento. Deus hoje está pedindo para desenterrar e voltar a usar para a honra e glória dEle. Fica de pé no teu lugar aí, se Deus falou contigo nesse tempo, está encerrando esse tempo, esse culto. Amém. Mas, além de entender esse texto, através da vida desses três juízes, que eu e você somos sementes da esperança de Deus. Deus plantou você em diversos lugares para falar do seu amor, para trazer da sua graça, para testemunhar. Além disso, nessa noite o que Deus está dando é uma oportunidade de vir a uma igreja, de ouvir a palavra de Deus e de, quem sabe, de entender que Deus falou contigo algo diferente que você não sabe explicar. E talvez você esteja vindo na igreja há algum tempo, conhece amigos cristãos, talvez até aqui da igreja, tenha participado até de alguma célula, alguma coisa, mas nunca tomou uma decisão convidando ao Senhor Jesus, para que Ele possa ser o Senhor e Salvador da tua vida. E só assim, essa semente pode germinar, crescer, desenvolver, e você pode ouvir e entender coisas novas dEle que você ainda não conhece. Se nessa noite Deus falou contigo, você está em pé ou sentado, mas quer tomar essa decisão, fala assim, Deus, eu não quero ser como o povo do Senhor, que estava lá na terra da promessa, distante de Deus. Eu quero estar na terra da promessa da minha vida, junto com o Senhor. E hoje você quer fazer um convite para Deus, para que Jesus possa ser o Senhor e Salvador da tua vida. Seja tua mão onde você está, eu quero orar com você. Amém ali atrás, amém, amém. Mais gente, tem gente que falou com mais gente aqui.
Amém, amém ali também. Mais gente, Deus que falou, pode falar. Pode levantar a mão. Amém, amém, eu vi ali também. Gente lá em cima também. Deus falou com mais gente aqui hoje, eu sei. Pode levantar a mão ali no fundo, aqui atrás. É hoje, não é amanhã, gente. Hoje é a oportunidade. Não deixa para depois, não. Amém lá no fundo, amém, amém. Mais alguém? Deus falou com mais gente aqui hoje. Amém, amém, amém. Queria pedir para o pessoal da nossa integração vir aqui na frente para ajudar a gente. E você que levantou a tua mão, eu quero orar com você. Quero pedir para você vir aqui na frente com esse pessoal que está de colete aqui. A gente quer orar contigo e te dar algumas dicas nessa nova caminhada, de como você pode conhecer mais a Jesus e caminhar com Ele todos os dias, e aproveitar essa oportunidade que Deus está te dando hoje aqui. Não precisa ficar com vergonha. Se você está com um amigo, chama ele junto aqui. Pode chegar junto com o pessoal aqui. Eles querem conversar com vocês um pouquinho só, e logo depois você volta para o teu lugar. A gente vai encerrar esse culto. Você que levantou a tua mão, vem para cá. Vem para cá, a gente quer orar junto contigo, te ajudar nessa caminhada. Pode vir. Você que levantou a mão, que estava lá em cima, aqui embaixo, pode vir para cá. A gente quer orar junto contigo nesse tempo. Vai chegando. Você que está no teu lugar, vai orando nesse tempo. Vai chegando já, gente. Amém, amém. Amém. Você que está aqui na frente, segura um pouquinho só. Eu queria que você repetisse uma oração comigo, tá? E depois o pessoal de colete vai orar com vocês aí, te dar algumas dicas de o que você pode fazer nessa nova jornada, caminhada, nessa família da fé aqui que você tem agora de presente de Deus para você também. Repete essa oração. Você que está aqui na frente comigo. Deus, hoje eu quero convidar o Senhor Jesus para ser o Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo pelos meus pecados e eu quero pedir que o Senhor escreva meu nome no livro da vida, que eu possa ouvir a Tua voz e entender aquilo que o Senhor tem para mim, e possa ser essa semente de esperança que o pastor tanto falou hoje. Pai, por favor, Senhor, muda a minha vida e me ajuda nessa caminhada. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém.